Alô, alô, seja bem-vindo para esse vídeo aqui do meu canal, onde eu vou contar para você, designer, a história de quando eu errei feio, não só na negociação, mas no processo comercial com o cliente. Errei várias vezes nesse processo e ainda assim fechei um projeto de R$ 11.000 no Pix. Então, eu já conhecia esse lead, essa pessoa, né? Ele me procurou porque precisava de um projeto para uma empresa dele. Então, nós começamos a conversar e ele é um cara que eu já sabia que ele foi diretor comercial, diretor de vendas de grandes empresas, salvo engano, inclusive multinacionais. Ele é um cara com um domínio de vendas muito grande, conhecido por isso, né? Hoje ele tá no digital, um cara inclusive conhecido assim no mercado. Porém, falei, vamos lá, né? Pô, o cara é expert em vendas tal, e vamos enfrentar esse negócio aí. Mas por saber disso, eu comecei, e esse foi um dos acertos, né? Eu separei aqui, depois vou resumir 3 erros e 3 acertos desse processo. Mas aí eu comecei com ele pedindo para ligar para ele, até mesmo antes de fazer uma reunião e tal, do que a gente conversar por WhatsApp. E ele gostou muito disso. Então, na ligação, comecei a entender um pouco do que ele precisava, um pouco do negócio deles, inclusive. E a gente foi para uma reunião. E aí foi o meu primeiro erro. Foi um erro de briefing. Um erro de identificação do que ele realmente precisava. Ele me procurou porque ele precisava de um site, que na verdade era mais um sistema, então ia exigir desenvolvimento, ia exigir um programador no projeto. E eu confesso que isso me assustou um pouco na hora, porque a gente não estava na época habituado a trabalhar com desenvolvedor, ou eu estava com aquele medo de falar, cara, se eu vender essa parte de sistema para ele, que um desenvolvedor vai fazer, e se der ruim, ou e se eu não conseguir, eu não sei resolver o problema, e se o programador sumir, e se não der certo. E aí eu fiquei mais focado nesse meu medo, nesse problema, do que em si, no que ele precisava resolver, no que era a dor do cliente. Esse faz um link com um vídeo aqui também do canal, que são os meus maiores erros vendendo projetos de design. E tem um erro que é você não se interessar de verdade pela empresa e pelo problema que a pessoa está tendo, ou o que ela quer resolver, né? O que ela quer construir ali. Então eu fiquei muito mais focado no meu medo do que em si na solução que ele precisava. E aí, fiquei meio travado com isso, mas beleza. E aí, por ficar um pouco nervoso com isso, eu não desenvolvi bem a conversa. Então eu não procurei me aprofundar no que ele realmente precisava, porque eu fiquei só pensando naquilo. Eu vou precisar contratar um desenvolvedor. E acabei fazendo mal o processo que a gente chama de descoberta, né? Tem uma outra aula aqui também nesse canal, que eu apresento o método DEF, que é o método de descoberta, encantamento e fechamento. E aí eu fiz uma descoberta muito ruim. Beleza. Terminamos a conversa, eu falei, vou montar uma proposta para você. E aí eu montei uma proposta e eu gravei a apresentação para mandar para ele. Eu nem perguntei se ele queria fazer uma outra reunião e tal. E era um projeto, o primeiro orçamento foi em torno de uns R$ 40.000, eu acho. Não tenho certeza absoluta, mas foi entre 30, 40, 45 mil. E aqui entra o meu segundo erro também. Eu fiz um pitch de um produto que não era barato, mesmo que o cara tivesse grana e tal, não era um produto barato, por vídeo, então você perde muita interação, né? Então se o cara tem uma dúvida, se o cara assusta com o preço, até você conseguir falar com o cara, ou se o cara te responder, já pode ser tarde, né? E foi uma coisa que ele reclamou, inclusive, né? Falou, cara, é um projeto importante, um projeto caro, e você me apresentou por vídeo e tal. E também um erro aqui foi a ancoragem. Por quê? Eu fiz esse esboço com o desenvolvedor, porém, era possível entregar isso com algum sistema tipo Elementor, etc. E eu não pensei nessa ancoragem, eu só fiz uma proposta de 40 mil. E aí eu poderia ter feito uma segunda proposta no Elementor, por exemplo, cobrando, sei lá, se eu cobrasse 15, talvez 20 mil, no comparativo eu ficaria barato. Eu conseguiria ter vendido muito melhor. E aí, ele
ficou meio assim, não gostou muito do orçamento, não gostou muito do projeto, me deu uma negativa. E aí um outro ponto que eu acertei nessa conversa, eu pedi pra ligar pra ele de novo. Eu tava interessado mesmo, eu falei, caramba, errei aqui, vou consertar o erro. Pedi pra ligar pra ele. E pedi pra ele abrir o jogo, né? Falei, cara, por que você não gostou? Você tá com outros... Essa foi uma pergunta chave, assim, fundamental. E hoje eu adianto essa pergunta no meu processo comercial. Que é, você está pegando outros orçamentos? Você está conversando com outros profissionais? Você ter essa vantagem de saber que ele já está conversando com outros é muito importante. Depois posso explicar melhor por quê. Perguntei se está conversando com outras pessoas e tal. E ele foi abrindo o jogo. Então a gente criou uma relação de confiança muito boa. Esse é um ponto de acerto também, gerar confiança. Ele falou, cara, não gostei porque achei muito caro, não é o que eu estava esperando realmente. Não é nem de mim, né, porque ele sabia já que eu não cobrava muito barato, mas é o que ele não esperava do projeto. Estou conversando com outras pessoas, e aí ele me deu o gancho que eu precisava para fazer a oferta certa. Ele falou, só que eu não estou confiando muito nesses outros orçamentos. Eu não estou confiando muito que esses caras vão conseguir entregar um trabalho bom igual o seu. Eu falei, pronto, ganhei o cara. Peguei o que eu precisava, né? E aí eu falei pra ele o que era importante. Aí eu fiz um processo de descoberta melhor. Falei, mas o que é importante pra você nesse projeto? Fui puxando melhor esse briefing. Me interessei de verdade, assim, por querer ajudar o cara e por querer resolver o problema. E fui conversando com ele, fazendo uma série de perguntas de descoberta mais bem encaixadas. Até chegar ao ponto de eu falar, cara, entendi. É o seguinte, então tem uma proposta para você. Isso tudo na ligação pós a apresentação. Tem uma proposta para você. A gente pode chegar, e aí eu não lembro como foi por ligação, eu não tenho documentado, eu não lembro também exatamente de cabeça. Mas foi algo em torno de 15 mil. Falei, a gente pode chegar em 15 mil para fazer esse projeto no Elementor, mas eu te garanto que vai conseguir, eu já sabia que dava para fazer nessa altura. Investiguei, né? E a gente consegue fazer, garanto para você a qualidade, a gente dá a eficiência, a gente dá um suporte para você depois do lançamento do projeto. Caso dê algum bug, algum erro, a gente fornece esse suporte, esse acompanhamento. E aí a gente foi negociando em tempo real e falou, beleza, mas e se a gente tirar isso, se a gente colocar aquilo? E aí chegamos em torno de 12 mil reais. Ele falou, 11 mil a gente fecha a vista agora? E aí enquanto a gente estava na ligação, ele me mandou o Pix de 11 mil. Então, essa era um projeto razoavelmente simples, assim. Foi um projeto muito legal e tal. Hoje, infelizmente, esse projeto não está mais no ar. Eles já fizeram... Na verdade, o projeto em si que eles desenvolveram, acho que acabou, não tocou. E aí só tem o site da empresa, então não faz sentido compartilhar. E também não foi... Já tiveram um site novo, que não foi a gente que fez. Mas esse projeto me ensinou muito, esse processo de vendas. Então, queria compartilhar isso com vocês. Repassando aqui alguns erros que eu cometi. Primeiro, erro de briefing, erro de descoberta. Não fazer um bom processo de descoberta custa muito caro. Você não entender o que o cliente precisa, ou você ficar fazendo perguntas técnicas. Então, eu perguntava para ele, mas e se fizer no Elementor, funcionaria assim, ou assado? Ele nem sabe direito o que é Elementor, né? Ele queria ter o problema dele resolvido e não pensar em técnicas de web design. E a falta de interesse mesmo no projeto, né? Eu fiquei mais preocupado comigo, com esses detalhes técnicos do que em si, em me apaixonar pelo problema do cliente, que no fundo é isso que os clientes querem, né? Alguém que esteja disposto ali a resolver o que ele precisa. Depois, um erro na forma de apresentar o orçamento e de fazer a ancoragem. Então, se eu vendi por 11 mil à vista, eu poderia tranquilamente ter vendido por 16. Se eu tivesse feito um bom trabalho de ancoragem. A gente está falando aí de praticamente 50% a mais, né?
40% a mais do que eu vendi. Isso é bastante coisa. Então eu poderia tranquilamente ter chegado em 15 ou 16 se eu tivesse feito uma boa ancoragem e feito o processo sem ser por apresentação em vídeo. Ainda que hoje eu vendo bastante por apresentação em vídeo. Acho que funciona muito bem, porém para projetos menores. Quando o projeto é mais caro, normalmente eu não gosto e não arrisco, ainda que também dá para fazer, mas você perde muita dinâmica. Então não recomendo, tá? Para projetos mais caros é indispensável fazer em formato de reunião, nem que seja de vídeo, né? E aí um erro de pressa, então eu não agendei a reunião, fiquei, nossa, o cara tá com pressa no orçamento, até eu consegui a reunião com ele, com o sócio. Na verdade não, o cara estava interessado, teria conseguido tranquilamente. Depois alguns acertos, né? Eu não desisti do projeto. O cara disse não, mas eu fui atrás, falei, eu vou roer esse osso, deixa eu te ligar, o que tá entendendo, o que tá acontecendo. Até teve um caso, que foi um caso de prospecção, posso contar ele em outro vídeo para vocês, mas eu tava prospectando esse cara uns pelo menos 3 meses, e aí numa das mensagens de follow-up que eu mandei, ele falou, cara, tô precisando mesmo de um projeto, já tô até com outro orçamento aqui, tinha esquecido de você. E aí eu alinhei isso com ele já. Falei, cara, antes de decidir, antes de fechar, você me liga ou você me fala, porque eu quero entender por que você está fechando ou ver como que a gente pode resolver isso aí. E de fato, eu falei, olha, eu daria preferência por fechar com o fulano por causa disso, 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 mas como você me pediu, antes de fechar com ele, eu tô te falando. E aí na conversa ali, também contornei o que precisava, nem negociamos preço, na verdade, pelo que eu me lembre, e fechamos. Então, esse interesse e também um trato mais vivo com o cliente. Eu sei que às vezes você não gosta de ligação, não gosta de reunião, pode ser, mas isso faz muita diferença, especialmente se são clientes mais velhos, e no fundo o cara que tem mais dinheiro vai ser o cliente mais velho mesmo. Então ligar para essa pessoa, porque aí você consegue também um outro acerto muito claro, eu consigo gerar muita confiança nesse cliente. Então, ele falou, eu confio em você, no seu trabalho, na sua empresa. Por que ele confia em mim? Bom, por vários motivos. Primeiro, por já acompanhar e conhecer o meu trabalho, por conhecer o meu posicionamento, a importância, né, de um posicionamento bem definido. E também pela conversa que a gente teve. Ainda que eu fiz uma descoberta, para mim, falha, ruim, gerou confiança nele. Então esse é um ponto fundamental. A venda é uma consequência de uma relação de confiança, né? Deixa eu ver o tempo aqui do vídeo. Então, com certeza você tirou alguns insights desse vídeo. E comenta aqui, eu tô curioso para saber o insight que mais te marcou e o que você vai conseguir implementar no teu processo comercial. E se você quer também aprender a ser um profissional mais valorizado, aprender boas técnicas de vendas e negociação, você pode ver na descrição desse vídeo o Sistema do Designer que Vende. É um produtinho nosso barato de entrada, mas que sem dúvida vai te ajudar muito. E tem nele também a nossa apresentação comercial na íntegra, que é o que a gente usa, uma apresentação contando uma história, né, em formato de storytelling, que a gente usa para ajudar e muito no nosso processo de fechamento de projetos. Comprando aí o produto, você tem acesso a essa nossa apresentação na íntegra. Além disso, inscreva-se na nossa newsletter e também no nosso canal. Espero você no próximo vídeo. Valeu!